Olá a todos os ouvintes do Nox. Nosso entrevistado de hoje é um pesquisador muito importante do nosso instituto. Com muito tempo de casa, ele já fez tanto o bacharelado quanto o doutorado aqui pelo Instituto de Química da Universidade de São Paulo, e seu sucesso foi tão grande que até para a Finlândia ele já foi. Então aqui nós temos hoje o professor Lucas Rodrigues, do Departamento de Química Fundamental. Muito obrigado, professor, por ter vindo aqui com a gente hoje. Muito obrigado pelo convite. Estou aqui, é uma alegria estar com vocês. Muito tempo de casa, sim, naquelas, né? Eu sou novinho ainda, mas eu estou aqui no IQ fazem exatamente 23 anos. Né? Então, entrei em 2003 como aluno. Excelente, professor. Então, eu gostaria de já começar com um pedido. Você poderia contar para a gente qual que é o seu trabalho aqui hoje? Qual é a sua pesquisa? Então, eu trabalho aqui no Instituto de Química, hoje na linha de pesquisa de Química de Materiais. Mais especificamente, materiais que têm luminescência persistente e outros fenômenos de luminescência. O que quer dizer? Materiais que convertem luz de uma energia em outra energia. Então, basicamente, materiais que você pode falar que brilham no escuro ou que armazenam luz para emitir por longos períodos, que é o que a gente chama de luminescência persistente. Em alguns casos, historicamente chamada de fosforescência, já deve ter ouvido falar de materiais fosforescentes. Historicamente é o mesmo tipo de material, em termos de mecanismo é um pouquinho diferente. Então são materiais que você joga a luz, ele vai brilhar enquanto você está jogando luz, mas depois que você tira essa luz, ele continua emitindo por algumas horas, em algum caso até dias. E para que serve isso? Serve para você levar a luz em lugares que você não pode entrar com um LED ou com uma lanterna ou com alguma fonte de luz. Então você pode usar isso, por exemplo, dentro de sistemas biológicos para você detectar luz que vai estar, então, ligada a algum anticorpo, a algum antígeno e perseguir esse antígeno, anticorpo, dentro de um animal, por exemplo. Então você pode tentar usar isso para detecção de doenças, para saber a compreensão de como que um fármaco entra no corpo até para onde ele vai. Você pode usar isso também em reações catalíticas, onde você tem dificuldade de levar luz, porque às vezes o tonel é muito grande, ou seu reator é muito grande e a solução é muito colorida, e você não vai conseguir irradiá-la de fora para dentro. Então, materiais que absorvem luz fora e continuam emitindo luz, ele vai continuar emitindo luz dentro do reator. Então, são materiais, esse daqui que eu vou te mostrar, que você joga luz, ele brilha verdinho, mas depois que você tira a luz, você continua vendo ele emitir, tá vendo? Então, onde que você vê isso no dia a dia hoje? Todas as plaquinhas de extintor de incêndio, de sinalização de emergência, você tem, então, materiais que absorvem a luz do dia, ficam emitindo para você se localizar no caso de uma queda de luz, né, ou de um acidente, aí você tem um incêndio e você está numa escada de emergência, então essa escada de emergência vai ser iluminada por esses materiais. E também para enfeite. Então você já viu aquelas estrelinhas no teto, ou aqueles legos que tem fantasminha que brilha no escuro. Então isso é usado desde de fins lúdicos até fins importantes na aplicação industrial do dia a dia. Entendi, professor. Pelo que você está falando, tudo isso parece de uma grande complexidade. Então, em algum momento você já sentiu que todo esse trabalho de pesquisa, de atuar como um pesquisador, é difícil demais? Você já sentiu que você queria desistir disso ou que não valia a pena? Como foi a sua trajetória como um pesquisador? Tá, então vamos lá, como que eu comecei, como que eu caí nessa linha de pesquisa. Então, durante a graduação, eu fiz iniciação científica com o professor Hermi Brito, aqui no departamento de Química também. E o professor Hermi trabalha com complexos de lantanídeos, que emitem bastante luz também, só que quando você tira a luz, ele para de emitir. Eu fiz isso de 2003 a 2006, durante o meu bacharelado. E aí, quando eu comecei o doutorado, em 2007, o professor Hermi tinha acabado de aprovar um projeto nessa linha de materiais persistentes. E me convidou para trabalhar com ele. E aí, eu achei lindo e fui. O que aconteceu? Essa linha de materiais persistentes, ela tinha reiniciado no mundo, porque é um material que o pessoal já conhece há muito tempo. Materiais que brilham no escuro, desde 1600. Mas essa linha de pesquisa, do jeito que a gente conhece hoje, ela tinha sido recomeçada em 97. Então, tinha menos de 10 anos, quando eu comecei o doutorado, que existiam trabalhos nessa área. Então, tudo era muito novo, tudo era muito confuso, ninguém entendia muito bem como o material funcionava, e, em especial eu, que tinha acabado de entrar num projeto de doutorado,
E o máximo que eu sabia fazer era sintetizar os materiais. Então, comecei a sintetizar os materiais que estavam ali na literatura, para entender o que estava acontecendo, e eu me senti completamente perdido. Completamente perdido. Por quê? Eu sentia que não tinha condições de entender nem o que as pessoas falavam nos artigos. Para mim era tudo muito novo. O professor Emi também estava começando, então a gente estava descobrindo juntos esses mecanismos, essa linha de pesquisa. E aí, em 2008, um professor da Finlândia veio para São Paulo a convite do professor Emi para ministrar alguns cursos. Eles conheciam de outras épocas de congressos científicos, e ele ficou com a gente 3 meses em 2008. E aí, ele era, no momento, quem estava fazendo a pesquisa nessa área de materiais persistentes. E aí, fiz um curso com ele, comecei a entender um pouquinho mais, e aí ele me convidou para passar 3 meses na Finlândia com ele em 2009. Durante o doutorado, tinha um processo aberto de bolsas para a América Latina, me candidatei e fui. E nesses 3 meses, minha visão mudou completamente. Primeiro, eu achei que tudo era mais difícil ainda. Então eu vi o quão difícil para mim naquele momento era, mas ao mesmo tempo me deu uma base e onde estudar, onde buscar. E a partir daí a linha de pesquisa foi caminhando. Depois eu voltei para a Finlândia algumas vezes, voltei durante o doutorado mais uma vez, e no pós-doutorado, fiz o pós-doutorado também lá com ele, na Universidade de Turku, em Turku, na Finlândia. E, na verdade, assim, não existe nada fácil na ciência. Você está fazendo um negócio muito fácil, é porque você, na verdade, está fazendo só uma reprodução de alguma coisa. Toda vez que você quer fazer uma coisa nova, independente do grau de complexidade, independente da área, tem gente que fala assim, tal área é mais fácil do que tal área. Não existe isso. Na verdade, o que existe é primeiro, a sua afinidade com essa área. Então, para mim, uma coisa muito simples de química orgânica ou química analítica vai ser muito complexo para mim. Porque a minha aptidão maior hoje, minha facilidade maior é de materiais, química de materiais, química inorgânica, físico-química inorgânica. Então, não importa você fala assim, tal linha de pesquisa é fácil. Na verdade, nenhuma linha de pesquisa é fácil se você está fazendo ela na profundidade correta. E sempre que você se depara com alguma coisa nova e diferente, você vai ter um desafio. Agora a questão é como que você lida com esse desafio. Para mim, ver coisas novas que eu não entendo é divertido. Em especial quando você fala assim, cara, não sei, não tenho ideia, mas aí você começa a olhar, começa a ter intuição, começa a ter ideia, começa a fazer sentido na sua cabeça, você testa e dá errado. E dar errado, às vezes, é mais legal do que dar certo. Às vezes é legal, dar certo também é bom. Mas se essa questão de você testar, de você começar a ter esse input, de ter mais confiança no que você está fazendo, é muito legal. É um crescimento muito bacana. E isso acontece em todas as áreas da ciência, não só nas áreas exatas, mas nas áreas humanas. Então, a descoberta é um processo que às vezes dá medo, mas é legal esse sentimento do desconhecido. É isso que inspira, na verdade, fazer ciência. Certo, professor. E então, dessa trajetória inteira, eu tenho uma questão que talvez seja de interesse de muitas pessoas, qual foi o pontapé inicial para você querer ser químico? Então, essa é legal, porque assim, durante o ensino médio, eu tinha muita dúvida entre se eu queria fazer química, física ou matemática. Tá? Então, essa era a minha dúvida assim que eu entrei no ensino médio. A matemática eu chutei rápido para fora. Porque na minha cabeça, eu não conseguia imaginar eu fazendo algo que não fosse concreto. Que eu não pudesse ver, tocar. E para mim a matemática é muito abstrata na minha cabeça, eu trabalhar só com abstrações. Então, nisso eu fiquei entre a química e a física. Mas eu gostava bastante de química, e aí, em 2002, eu vim conhecer o Instituto de Química por 2 motivos. Um primeiro foi que um professor do ensino médio começou um projetinho de iniciação científica júnior, um projetinho bem simplesinho, e me convidou para trabalhar com espectroscopia, que é exatamente o que eu faço até hoje. E aí eu vim aqui no Instituto de Química, conheci o professor Sala. O professor Sala foi um dos pioneiros na espectroscopia
do Brasil, espectroscopia Raman, no caso, e ele tinha montado um espectrômetro à base de tubos de PVC, lentes e uma lâmpada de hidrogênio. E aí ele ensinou a gente a montar isso e a gente montou isso. Então eu comecei a mexer com um pouquinho de espectroscopia, com lente, com fendas, com prisma, e separando as cores. Eu achei super legal. E aí, o segundo ponto que me marcou foi que, pela primeira vez naquele ano, a Olimpíada de Química do Estado de São Paulo ia usar as notas da FUVEST como ingresso. E eu nem sabia que existia a Olimpíada de Química em São Paulo. Só que chegou uma cartinha de convite para fazer a fase final por causa da minha nota de treineiro na FUVEST. E aí eu vim aqui para o IQ fazer a Olimpíada, e aí eu me apaixonei, porque e não só pela prova, a Olimpíada de Química de São Paulo até hoje mantém o mesmo roteiro do dia. Depois da prova, a gente fica aqui conhecendo o IQ. Então, os alunos que fazem a prova, os pais podem vir, os professores podem vir, e aí a gente faz um tour dos laboratórios de pesquisa, o Química em Ação faz a apresentação de teatro, a gente vai nos laboratórios didáticos, onde o pessoal faz experimentos com a gente. E nesse dia eu conheci 2 laboratórios. O primeiro eu não lembro, te confesso que eu não lembro de jeito nenhum. E o segundo era da professora Neide Irra, que trabalhava com células fotovoltaicas à base de corante. A professora Neide já aposentou. Mas eu achei absurdamente lindo ver a luz virando energia elétrica e usando um corante. E aí eu falei, cara, é química. É química que eu quero, dane-se a física. E gosto de física, tá? Fique bem claro. Eu gosto de especial parte de ótica, de luz, a gente usa bastante, espectroscopia. Mas a química me chamou a atenção, ver as coisas mudando de cor. Eu sempre tive essa coisa com cor. Então, ver reação que muda de cor, reação que brilha, isso meu olho brilhou assim. Eu falei, é isso que eu quero, e aí eu vim porque. Entendi, professor. Muito interessante mesmo, tanto que se eu não tivesse na área que eu estou hoje, a inorgânica seria outra opção, talvez uma influência sua dos primeiros dias de aula. Mas agora uma pergunta muito relevante, principalmente num mundo que está em constante transformação, de uma transformação, no caso, que é necessária. Como que você se sente sendo um professor LGBT aqui na USP? Cara, eu acho que para isso é importante fazer uma comparação do IQ há 20 anos, quando eu entrei como aluno, e hoje. Então, eu acho que há 20 anos não era comum a gente ter exemplos e ter representatividade de docentes, de pessoas em cargos de direção ou de pessoas em cargos de destaque LGBTs dentro da universidade. A gente escutava aos corredores alguns murmurinhos, que tal professor ou tal aluno, o presidente do centro acadêmico da farmácia, e era algo sempre nos bochichos ou de uma maneira pejorativa, e isso eu acho que para a minha geração de aluno dentro do IQ era difícil até para a gente se aceitar. Então, na minha turma mesmo, que vou falar só do diurno de 60 alunos, só existia um aluno que era assumidamente homossexual. E hoje eu sei de pelo menos uns 8 que se assumiram ao longo do caminho. Né? E o que é interessante nisso? Eu acho que hoje, como professor, a gente tem, não só eu, mas tem uma série de docentes aqui que são LGBT e que passam uma representatividade para os alunos e para as alunas de que não existe problema, ou seja, não existe nenhuma diferenciação hoje, pelo menos eu vejo dentro do IQ, dentro da academia, essa questão de que são professores, são pessoas que chegam a cargos de presidente de comissão, chegam a cargos de chefe de departamento, chegam a cargos importantes dentro da universidade, mostrando uma representatividade para os alunos. Então, eu vejo isso não como uma questão para mim, mas eu vejo como uma questão legal para os alunos. E eu vejo que os alunos hoje têm uma força muito grande na comunidade dentro do IQ. Né? Da universidade como um todo, mas no IQ a gente tem o coletivo Diversifique,
que por si só já atrai as pessoas para acolher. Então, eu acho que o acolhimento dentro do IQ, ele aumentou muito, então as pessoas se sentem mais acolhidas. É claro que, como tudo na nossa sociedade hoje, nem tudo vai ser perfeito, nem tudo vai ser a coisa mais maravilhosa. Vai continuar existindo, às vezes, olhares, bochichas, vai, mas eu acho que isso é uma minoria perto do que era antigamente. Então, eu acho super bacana hoje a gente poder falar abertamente disso, falar livremente disso no Instituto de Química e na universidade como um todo. A gente tem muito a avançar ainda, tem muito a avançar ainda, né? Então, a gente ainda enfrenta, como comunidade, muitas questões de transfobia dentro da universidade, né, de acolhimento. Então, eu acho que são questões ainda que precisam melhorar. Mas eu acho que termos professores, termos funcionários que são da causa, que apoiam a causa, eu acho que é fundamental para essa evolução da universidade. Tá certo, professor. Muito obrigado, viu, por aceitar nosso convite para participar. E agora o tempo é seu, se você quiser deixar uma mensagem para os seus alunos, para alguém, quiser dizer alguma coisa, fique à vontade. Eu só queria agradecer vocês pelo convite. Como eu disse desde o início, o IQ é minha casa, então eu estou aqui há 23 anos. Eu passei mais tempo aqui dentro do que fora do IQ. Então, eu acho que transformar o IQ num espaço aberto para todo mundo ser quem é, fazer a pesquisa, estudar, conhecer pessoas, eu acho que é a coisa que o que eu mais gosto de fazer. Né? Então, eu sou apaixonado por dar aula, né? Então quem, quem tem aula comigo, eu espero que sinta isso, que eu gosto de estar na frente da sala de aula, eu gosto de estar junto com os alunos, na orientação da pós-graduação. Cara, eu acho que é isso. Eu acho que uma universidade só cresce quando a gente está todo mundo junto. Então, eu agradeço vocês pelo trabalho excelente de divulgação científica e continue aí. Certo, professor. Muito obrigado, viu? Nada.